aqui, né? Nossa igreja, ok? Por favor, Nilson. Amém, amém. Ok, hoje nós daremos continuidade. Na verdade, a gente acaba a nossa série de sermões relacionados a quando nós nos cansamos das coisas importantes para a nossa vida. Já falamos sobre quando nos cansamos de Deus, e a nossa conclusão foi que o nosso cansaço de Deus, na verdade, é quando Deus cansa da gente. Quando Deus, na verdade, cansa das nossas fugas dele. E aí, obviamente, Deus também permite que a gente vá adiante com os nossos intentos de fugir, e aí a gente cansa de Deus. A gente também viu que algumas vezes nós cansamos da igreja, mas a conclusão que chegamos de que o cansaço que a gente tem da igreja, na verdade, é o cansaço que a gente tem da religião. Não é exatamente da igreja de Jesus Cristo, do organismo que Jesus instituiu, que é um organismo invisível, que inclusive, obviamente, se reúne em alguns lugares. Então, muitas vezes cansamos da religião ou da religiosidade. Aí a gente, obviamente, prefigura de que cansamos da igreja. Mas também, na semana passada, falamos um pouco sobre quando nos cansamos da nossa família, ou da família. Também outra instituição que Deus estabeleceu, né? Mas, na verdade, é a expectativa errada que a gente estabelece ou cria com relação à família. E aí, por conta desse desejo, que obviamente nunca vai ser suprido, aí a gente cansa, porque quer das pessoas aquilo que elas não podem conceder. Não podem e não vão conceder, porque obviamente não tem a função de preencher o nosso coração. E também, obviamente, você pode perceber que esse nível aqui vai apagando, né? Quando nos cansamos da vida. Hoje eu vou falar sobre isso. É extremamente importante esse assunto. Sabe por quê? Porque isso é recorrente. É certo que um dia você, embora novo talvez, você já tenha cansado da vida. Estou cansado dessa vida. E às vezes isso não é só uma coisa da boca para fora. Muitas pessoas, porque se cansam da vida, muitas das vezes, em muitos lugares do planeta, elas dão cabo da própria vida ou tentam dar fim da sua própria vida. Porque cansaram mesmo de viver. Hoje eu vou falar um pouco sobre esse assunto, né? Mas é importante mesmo que a gente lide com esse bloco de assuntos aqui de uma maneira geral também. Eu me lembro, e me lembro muitas vezes com saudade, das vezes que eu brincava de biloca, de enfinca. Não sei quem sabe o que é enfinca aqui. A maioria aqui sabe o que é enfinca. De biloquê, mas a gente chamava de biloquê, né? Aí brincava de tanta coisa, pique-pega, garrafão, um monte de brincadeiras assim. Só que chega um dia que você pensa assim, puxa vida, isso não é mais apropriado para mim. Até posso brincar de vez em quando, em circunstâncias excepcionais, mas não é comum a gente já grande brincar na rua de bete. Vou brincar de bete, né, que é bem divertido, aquela coisa toda. Você se sente desconfortável. Sabe por quê? Porque geralmente essas brincadeiras estão relacionadas a brincadeiras de criança. No máximo adolescente. Não de jovens e adultos. O apóstolo Paulo, numa ocasião, ele falou acerca de que um dia ele teve que deixar as coisas próprias
de criança, de menino. Mas sabe que o assunto que ele fala acerca disso está relacionado às práticas infantis, mas também o pensamento, a maneira com que a gente lida com a vida, que muitas vezes é infantil. A maior parte das vezes, ou a maioria das vezes que nós nos cansamos das coisas importantes para a nossa vida, é porque nós lidamos ou fazemos a leitura errada, tanto das circunstâncias como da própria vida, ou de Deus, ou da família, ou da igreja. E fazendo uma leitura errada, uma interpretação errada, a gente também espera aquilo que não deveria esperar. Ou, na verdade, deveria reagir de forma diferente. Porque, muitas vezes, agimos e reagimos como crianças. E hoje o convite principal que Deus nos faz para você e faz para mim, é de que a gente deixe as coisas próprias de criança, de menino, no que diz respeito a assuntos espirituais. Porque, obviamente, você adulto também não curte, pode até curtir, mas também não vai muito adiante com brincadeiras de criança. Pode até ser, mas isso não é muito comum. Mas no que diz respeito à vida espiritual, muitos de nós, maturidade, muitos de nós ainda somos e temos atitudes infantis, atitudes de criança. E o meu desejo aqui, a minha oração, é de que hoje, terminando essa série, a gente tenha uma leitura madura a respeito de tudo que já foi apresentado, mas em particular no que diz respeito à vida, ok? Então queria convidar vocês a refletir comigo, de uma forma geral. Quando de fato nos cansamos da vida que Deus nos concedeu. Por isso, obviamente, a gente primeiro precisa entender ou conhecer um pouco melhor o que de verdade é vida. Sabe que essa semana eu fiquei meio confuso e frustrado. Porque se tem algo que é difícil de definir, e não é só porque eu sou limitado, não. Porque sou limitado intelectualmente, para não dizer burro, não é por isso, não. Porque até os filósofos, até as pessoas que têm conhecimento de conceitos com facilidade, conseguem fazer isso, têm extrema dificuldade de definir o que é a vida. Pensa um pouco a respeito do que é a vida. O que é a vida? O que é a vida? Pensa um pouquinho. É claro que nessa minha busca de entender o que é a vida, eu achei alguns conceitos interessantes. A NASA, ela apresenta a vida como um sistema químico que evolui. Na verdade, define isso em 7 palavras, na verdade, mas não é muito diferente do que eu coloquei isso aqui. Vida é um sistema químico que tem um processo que cresce, que evolui, que tem um progresso. Geralmente os dicionários afirmam de que vida é o processo entre nascimento e a morte. É interessante isso, A vida é entre nascimento e morte, É interessante isso. A biologia diz que o conjunto, que é vida, é o conjunto de atividades e funções de um corpo que distingue de morto. Quer dizer, é um conjunto de atividades e funções que diz que você está vivo. É engraçado que você pode perceber que esses 3 conceitos aqui têm tudo a ver com a fuga que a ciência e o mundo que não quer Deus tem, na verdade, a fuga para não refletir acerca do que é de fato a vida. Porque essas definições, você pode perceber comigo, ela tudo tem a ver com, não a vida, mas apenas com ser vivo. Eu não quero saber o que é um ser vivo. Sinceramente, que confabulação vai me acrescentar saber o que é um ser vivo e o que é um ser morto? Isso não me apetece, não é muito legal. Mas eu gostaria de saber melhor, E eu fiquei frustrado. Porque essa definição quase ninguém apresenta. O que é a vida? O que é a vida? Sinceramente, se você quiser saber, você obviamente precisa fazer uma pesquisa muito grande e, sem dúvida nenhuma, você vai também estabelecer um conceito próprio. O que é a vida? O que é a vida, Então, o que é a vida então, Abisaí, O que é a vida? É claro que se você
se você for igual a mim, né, e tiver mais segurança de recorrer à própria Bíblia, você vai ter mais apoio para saber exatamente o que é a vida. E aí a gente vai trabalhar um pouco sobre isso. Na minha perspectiva, o que a Bíblia apresenta sobre o que é a vida, quer dizer, não apenas estar vivo, mas a razão pela qual nós estamos vivos e passamos por aqui. É difícil você imaginar que a vida se resume nesse processo de estar vivo. O ser humano se questiona o tempo todo: por que que eu estou vivo? Ou então, para que existe a vida? Por que eu penso? Por que eu tenho raiva muitas vezes? Por que eu quero matar? Por que eu quero viver? Por que eu quero morrer? Isso tudo é muito complexo mesmo. Mas a Bíblia geralmente resume as coisas para a gente de tal maneira que muitas das vezes nós até negamos. Mas é só isso? E ao invés de nos colocarmos e aceitarmos isso para o nosso benefício, a gente quer complicar as coisas. Por isso que eu falei, e você que estuda, você que está numa faculdade que as pessoas questionam Deus, lança essa pergunta para as pessoas. O seu professor que questiona Deus, que muitas vezes não fala de quase nada, mas ele vai para a classe muitas vezes para te induzir a ser um ateu. E se você não tiver preparo, ou pelo menos um pouco de maturidade, você vai fazer igual muitos. É verdade. Porque muitas vezes analisa a vida, Deus, o universo, o planeta Terra, família, igreja, tudo de uma perspectiva infantil, não madura. Por isso a nossa proposta hoje é olhar diferente para isso. O que é a vida? Concepção básica que a Bíblia nos apresenta. Não tem uma definição, a vida é, ok? Vida é a jornada desesperada do homem para encontrar-se com Deus. Eu quero explicar um pouco sobre isso. É claro que a gente precisa recorrer à Bíblia mesmo para saber acerca disso. Mas sabe que, claro, é uma definição que eu estabeleci, não precisa concordar com ela. Mas a Bíblia, ela apresenta fatores e nos induz a considerar de que a vida não é só estar vivo, mas o propósito do ser humano, do coração, o desejo da alma humana é se realizar em Deus. É encontrar-se com a divindade. Agora, por que isso? Eclesiastes 3:11 diz assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até ao fim. Essa frase, a primeira vez que eu li na minha vida, me deixou impressionado. Se eu não me engano, foi Blaise Pascal, né, que diz, olhando para essa passagem bíblica, de que o homem tem um buraco tão grande que só é preenchido por Deus. Mas a base referente o que ele falou está aqui, Eclesiastes 3:11, de que também Deus pôs a eternidade no coração do homem. Presta atenção, leiam comigo, olha só. Também pôs a eternidade, Deus, que fez tudo no seu devido tempo, no coração do homem. Então, de fato, o ser humano, todos os seres humanos, pode ser brasileiro, chinês, alemão, tailandês, maranhense, todos nós temos um vazio. O vazio existencial é natural do ser humano. Por isso, então, a gente pode entender melhor de que, por natureza, nós, seres humanos, temos um vazio interior do tamanho de Deus, porque Deus é o único ser que é eterno, não teve começo e não tem fim. Nós, seres humanos, carregamos esse atributo de Deus também conosco, mas a partir do começo da nossa existência. Nós passamos a existir e vivemos eternamente. A saga do ser humano, então, é preencher esse vazio.
O ser humano, então, vive seus dias tentando preencher esse buraco. É verdade, é verdade. Avalia comigo, então, a nossa expectativa, o nosso desejo por dinheiro, nosso ou de qualquer pessoa, ou seu, ou não seu, mas a ganância, o desejo, muitas vezes, de colocar no dinheiro a sua segurança, a sua satisfação, tudo que, na verdade, você quer de Deus, muitas pessoas buscam no dinheiro. Pode perceber que as pessoas que têm facilidade de ganhar dinheiro, principalmente através de corrupção e roubo, você pensa assim, rapaz, o cara deveria estar satisfeito com o que já recebeu, o que já ganhou, do que já roubou. Mas isso é um saco sem fundo. Como qualquer outra coisa, não é só dinheiro não. Os vícios, por que uma pessoa fica viciada? Sabe por quê? Porque não encontra realização eterna naquilo. Ou não tem prazer, pessoa que fuma um baseado, usa uma cocaína, cheira qualquer coisa. A pessoa, ela sente prazer. Mas aquele prazer de ontem, ele não se realiza hoje. Aí ele precisa daquela dose e um pouco mais. Porque ele tenta preencher o vazio que tem com qualquer coisa que não seja Deus. A busca do ser humano é para preencher o coração com uma série de coisas. Aquele que, ou posso colocar amor aqui, eu posso colocar paixão também. Essa semana um homem, né, correndo atrás de uma conhecida da televisão, Ana Hickman, se eu não me engano, né? Paixão. A pessoa pensa assim, se eu conseguir esse objetivo, eu vou ser realizado. Eu vou ter o que eu preciso. A minha alma vai se deleitar eternamente. Mentira. É claro que também a gente pensa assim, quando eu casar, eu vou ser uma pessoa bem melhor. Quando eu casar, eu vou me sentir muito mais realizado, mais satisfeito, eu vou ficar... Uma semana depois do casamento, a pessoa percebe que a outra pessoa não preencheu o seu vazio, que ainda continua. Entre tantas outras coisas. Muitas pessoas pensam assim, o sexo então é o que me realiza. Logo depois a pessoa percebe que não é tão... É passageiro, é fugaz. Por incrível que pareça, muitas pessoas querem preencher o seu vazio interior também com vingança. A pessoa teve algum tipo de encrenca, briga, disputa, perdeu, teve prejuízo ou coisa semelhante. Aí ela pensa assim, e mira a sua vida naquilo. No dia que eu me vingar, eu vou ser realizado. A minha vida vai ser outra. E geralmente é assim. A pessoa calcula, mede, estabelece, faz o que for necessário para poder se vingar. Porque ela coloca a sua realização ou preenchimento interior na vingança. Poder. Muitas pessoas acreditam que é muito mais realizado, é muito mais satisfatório ter uma vida onde ela manda nas outras pessoas. Ela mira nisso. Eu quero ter poder. Eu quero ser de alguma maneira uma pessoa influente. Eu quero mandar. Outras pessoas pensam assim, no dia que eu tiver saúde perfeita, eu vou ser uma pessoa muito mais realizada. E principalmente quando a gente está doente. Ou quando a gente tem um problema, uma enfermidade. Aí a gente coloca na saúde a nossa realização. Gente, isso aqui que eu estou falando é só parte. É só parte. Muitas são as coisas que o homem busca. E no livro de Eclesiastes fala bem sobre isso. A gente percebe que
todas as coisas que estão por aqui e que a gente procura, é semelhante a ficar correndo atrás do vento. No fundo, não vai trazer realização. Agora, tem algo que eu ou você, quem sabe, estamos errando também. Querendo buscar, obviamente, a nossa realização naquilo que a gente identifica como religião ou religiosidade. Embora eu já tenha falado sobre isso aqui, quando cansamos, da igreja, na verdade, ou de Deus, estamos cansando da religião ou da religiosidade. Aquele formalismo, aquelas regras que alguém colocou sobre nós, que alguém muitas vezes maldoso, outras sem saber, mas muitas mentiras. A pessoa não leu a Bíblia, não entendeu a Bíblia e coloca religião, bota coisa de ser humano, de gente, de pecador igual a gente, para outras pessoas cumprirem. E ela também, ou fingir que ela está cumprindo também. Mas muitas pessoas recorrem à religião para, como muitos dizem, se encontrar. Se encontrar é sinônimo de sentir satisfação. Satisfação eterna. E a religião, ela pode causar um pouco disso também, como dinheiro. Então eu estou fazendo o que é correto. E aí se encosta num grupo religioso. E como a maioria das pessoas tem um linguajar que muitas vezes é mentiroso. E aí começa a falar de coisas boas que no fundo as pessoas geralmente não estão sentindo, mas que gostaria de sentir. Hoje eu tenho paz espiritual. Por que você tem paz? Hoje eu tenho uma casa para morar. Hoje eu tenho uma família. É certo que essa pessoa, se tem paz, ela é momentânea. Porque nada disso preenche o vazio eterno que o ser humano tem no coração. Eu falo isso sem medo de errar. Então, tudo que a gente pode muitas vezes procurar fora de Deus é apenas uma tentativa de preenchimento do nosso vazio. Ok? Agora veja só, como falei, aqui é só parte do que na verdade as pessoas podem correr atrás para preencher esse vazio existencial. O ser humano nasce, e seja biologia, ciência, fala que vai morrer e trata isso como se fosse uma coisa natural. Gente, é comum a morte. Eu falei isso em vários lugares. Geralmente eu falo isso quando vou no sepultamento. Se tem alguma coisa que eu não deixo de falar, é isso. A gente olha para a morte muitas vezes como algo natural, mas não é natural. A ciência, o ateísmo, até a filosofia muitas vezes lida com isso, dessa maneira. Mas Jesus nunca lidou, a Bíblia nunca lida com morte como sendo uma coisa natural. É normal, porque as pessoas morrem, mas nós não nascemos para morrer. Foi o pecado de Adão, que obviamente o nosso pecado também faz com que a gente morra. Então, o salário desse pecado é a morte. As pessoas morrem porque são pecadoras, mas não é natural. Mesmo porque ninguém se acostuma com a morte. Todas as pessoas que fizeram aquelas definições que a gente viu há pouco tempo aqui, eu duvido se ela assume a questão da morte como algo de fato natural, a ponto de: meu filho acabou de morrer num acidente de automóvel. É natural que as pessoas morram. Nunca que acontece isso. O nosso temor da morte, todo o mistério que envolve a morte, a humilhação que provoca a morte, tem tudo a ver com Deus querendo que eu procure por Ele, que eu, obviamente, me entregue a Ele. É o megafone de Deus no nosso ouvido, dizendo assim: eu quero ter um encontro com você. Para de fugir, para de fugir, para de fugir, para de fugir. E a nossa tentativa, que a Bíblia fala, sempre é de fuga. A tentativa minha e sua sempre foi de fuga. Mas um dia a gente precisa deixar as coisas de menino, as práticas infantis, e assumir de verdade qual é
a solução para o vazio existencial. Então, o que a gente tem falado até agora, né, é a questão relacionada ao cansaço. Quando, então, nos cansamos da vida? Sabe quando? Quando que a gente vai cansar, que a gente pensa assim, puxa vida, não suporto mais. Sabe quando? Quando percebemos de que nada daquilo que buscamos para preencher o nosso vazio existencial realmente não preenche. Quando a gente percebe que tudo aquilo que temos buscado para preencher o nosso interior realmente não funciona. Essa semana saiu na internet, até o pessoal fez várias brincadeiras, com uma senhora, uma das mais ricas da Espanha, se eu não me engano, da Europa, né? Ela noticiou dizendo que era difícil para ela ser rica. Isso espanta a maioria das pessoas. Sabe por quê? Porque as pessoas pensam assim, se eu fosse rico, eu seria mais feliz, eu teria uma realização. Mas quando uma pessoa rica mesmo, não é figurinha não é piada do tiririca não. A pessoa rica mesmo fala assim, é difícil ser rico. Demonstrando que estava cansada da vida de rico. A gente até ri disso. Aí muitas pessoas começam a alegar, não, para você parar essa dificuldade, me dá a sua riqueza, né? Aquelas coisas todas, né? Mas, gente, quando a pessoa percebe que aquilo que tem, que ela buscou incansavelmente e julgava, achava que aquilo ia preencher o seu vazio existencial, quando ela percebe que aquilo realmente não é tudo aquilo que a mídia vendeu, que ela julgava que seria, ela cansa da vida. Qualquer pessoa que diz, estou cansada da vida, é porque ela, obviamente, estava buscando a realização interior em algo que não era o próprio Deus. Isso é fato. Isso é muito comum. Então cansamos. Puxa vida, eu tinha expectativa de que indo na igreja eu seria uma pessoa mais realizada. De ter frequência na igreja, de bater o ponto, né, todo domingo. Segunda, terça, quarta, quinta-feira. Ou fazer isso, esse ritual, aquela coisa toda. O problema é que isso, de fato, né, nunca vai nos realizar. Agora, olhando para essa perspectiva também, né? Porque o nosso objetivo aqui não é só falar a respeito desse ponto até agora. Talvez você já tenha entendido, né? Quando é que a gente cansa então da vida? Por que eu estou, talvez aqui, estou cansado da vida? Não é incomum nós mesmos nos colocarmos diante de Deus. Você que tem a certeza de que vai para o céu. A gente vai falar isso daqui a pouco. A gente fala assim, Jesus, volta logo. Quantas vezes eu já falei isso? Mas olhando para a minha perspectiva. Por que Jesus não voltou logo ainda? Porque Deus quer que eu faça alguma coisa. Por que Ele não me matou, não me levou para o céu ainda? Porque Ele tem um objetivo para a minha vida ainda aqui. Que eu, deslocado desse objetivo, ainda me sinto insatisfeito. Mas a gente vai trabalhar isso um pouco melhor, né? O que é a vida então, né? Ou melhor, a melhor pergunta que a gente deveria fazer, ao invés de perguntar o que é a vida, deveria dizer assim, qual é a vida que nossa alma anseia, mas não sabe exatamente o que é. Qual é a jornada que o meu espírito, a minha alma, o meu ser vivo, completo, não apenas a casca, não apenas o exterior, anseia, espera, deseja,
mas não sabe exatamente o que é. Vamos ver como é que Jesus responde isso. Tá bem? O texto aqui é um texto comum. João capítulo 3, onde Jesus encontra com um homem, e a gente vai ler essa passagem aqui, tá bom? O texto aqui, você pode acompanhar comigo, e diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos, obviamente, tinha uma pergunta ou algumas questões para fazer a Jesus Cristo. Nicodemos era um homem altamente religioso, era uma sumidade, era um elemento de destaque na comunidade religiosa de Israel. Nicodemos era um desses que as pessoas tinham como referência. Aí Nicodemos chega diante de Jesus, faz o elogio para Jesus, mas interessante, Nicodemos foi de noite encontrar com Jesus, provavelmente tentando se esconder. Obviamente aqui já fala, né, de que ele tinha um temor de ser visto com Jesus. Jesus tinha uma proposta muito mais interessante, obviamente, para a vida do que os fariseus, porque os fariseus falavam de religiosidade. O próprio Nicodemos não tinha sentido esse vazio existencial sendo preenchido. Então Jesus apresentou uma proposta diferente. E aí ele foi perguntar para Jesus a respeito disso. E aqui mostra o diálogo de Jesus com Nicodemos. Mas na hora que ele começa a falar: Jesus, o Senhor só pode ter vindo de Deus, porque o Senhor faz sinais extraordinários, ou milagres que ninguém faria. Ninguém faria. Aí Jesus não bebe aquele elogio. Jesus entra no assunto direto de que é, obviamente, a razão pela qual Nicodemos estava ali. Aí aqui, obviamente, Jesus começa a apresentar. A isso respondeu Jesus. Uma pergunta que foi feita, que não tem nenhum ponto de interrogação. A gente viu isso no CIB, né? Quem fez CIB sabe disso. Uma pergunta, e aqui tem uma resposta de uma pergunta que está por trás da colocação que Nicodemos faz. Aí Jesus respondeu: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí entra um diálogo espetacular entre Jesus e Nicodemos. Nicodemos, que bexiga é essa de nascer de novo? Aí Jesus levanta essa proposta, que todas as pessoas precisam nascer de novo, olha só, para ver o reino de Deus, ou ter uma percepção de quem é Deus, ou ter a presença desse Deus na própria vida. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quer dizer, nascer da água, provavelmente da própria mãe. Do Espírito, é um novo nascimento. Sobre esse novo nascimento a gente vai falar um pouco melhor. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. Jesus apresenta uma palavra aqui espetacular. É necessário, ou melhor, é exigido. Ninguém tem a presença de Deus se não nascer de novo. É exigido. Só é dessa maneira que acontece, né? Versículo 7. E aí Jesus ainda apresentando essa verdade, né? Versículo 8. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas?
O que a abordagem aqui, hoje a gente não está, obviamente, fazendo como a gente faz de costume. A explicação de palavra por palavra, muitas vezes, versículo por versículo. Queria que a gente entendesse só o bloco, entendesse o todo. Mas quando Nicodemos, né, tá ouvindo isso de Jesus, né, ele entra, obviamente, em conflito. Jesus, não estou entendendo isso. Por isso que Jesus, nesse momento, né, fala a respeito de que o vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem. Nicodemos, como é que isso pode acontecer? Aí Jesus repreende Nicodemos dizendo, tu és mestre de Israel e não compreendes essas coisas? Quer dizer, você que ensina nas praças, ensina na sinagoga, ensina no templo, ensina de casa em casa, você que é mestre e não entende aquilo que é o mais importante. O que acontece muitas vezes conosco. Com a postura muitas vezes de religiosidade, a gente fala para as pessoas de um Deus ou de uma postura cristã que a gente não vive. Aí Jesus nos encurrala. Como que você diz que é cristão, mas é uma pessoa que não ama? É uma pessoa que envergonha o evangelho? É uma pessoa gananciosa por dinheiro, por poder? É uma pessoa que procura satisfação às custas das outras pessoas? É certo que você já ouviu isso. Ou muitas vezes até provocou isso. Aqueles que são ditos evangélicos, mas na verdade nem nasceram de novo. Mas gostaram, estão no ritmo, acharam que isso é legal. Estão no movimento evangélico, é gospel. Porque de alguma maneira a pessoa tem um retorno. Não entendeu o que é o evangelho. Não entendeu que o evangelho tem a ver com a graça de Jesus. E muitas das vezes é levar prejuízo aqui no planeta Terra. E aí Jesus, tu és mestre de Israel e não compreende essas coisas? E Jesus fala para mim, mas sabia aí, você é pastor e não compreende isso? E fala para mim, mas você lê a Bíblia, tem a Bíblia, diz que é evangelho, que não entende esse negócio. Está falando isso para a gente? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Jesus está falando, é necessário que você creia no que eu vou falar, no que eu já falei. Jesus está afirmando, o resumo é, creia em mim. Tá bom, a gente vai mais adiante, vamos terminar com esse texto aqui. Se tratando de coisas terrenas, não me credes? Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E do modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. A aspiração do ser humano é ter na própria vida a vida eterna. A aspiração do coração do ser humano é ter a eternidade. Só Jesus pode dar essa eternidade. Só Jesus entrando na nossa vida, que Jesus fala que é o novo nascimento, pode nos dar a sensação de satisfação. E aí eu estou liberto agora de correr atrás de qualquer idolatria. Vício, todo vício é idolatria, né? De qualquer coisa. Posso até fazer isso. Mas obviamente por sem vergonhice minha, mas não mais pela escravidão agora. O que Jesus apresentou nessa passagem aqui foi falar para um religioso de que a religião não preenche o seu vazio existencial. Mas Jesus falou, eu preencho, eu, o Filho do Homem, eu, o que sabe de todas as coisas, Jesus falando, eu preencho. Jesus ainda falou em João 6,47, asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Agora, pausa, stop. Jesus nunca falou de que para termos a vida eterna, termos em nós o reino de Deus, a presença dele, ele não falou de que devemos seguir regras. Ok? O evangelho tem a ver com ter Jesus.
ou melhor, receber Jesus como nosso único, exclusivo e suficiente Salvador. Isso nos liberta da canseira da vida. Jesus ainda afirma, olha, então, asseguro-lhes, Jesus afirmando categoricamente, que aquele que crê tem a vida eterna. Jesus não está falando, aquele que crê e cumpre as regras, aquele que crê e fica na igreja, aquele que crê e dá uma oferta generosa, aquele que crê e vai para a igreja todos os dias, aquele que crê e é bondoso, aquele que crê e cuida dos pais, aquele que crê e faz boas obras, aquele que crê nunca falou isso. E a gente tem mais aqui para a gente entender melhor. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Gente, dá para entender a lógica de Deus? O preenchimento do vazio interior da existência nossa só é possível se de fato permitirmos que Deus, o próprio Deus, Jesus, entre em nós. Jesus mesmo falou que a gente precisa recebê-lo. Está aí aquela questão de um pouco difícil, ou pelo menos inadequada da gente falar, aceite Jesus. O conceito mais preciso e melhor é receber Jesus. Receber Jesus por quê? Porque recebemos Ele. Ele está dizendo que Ele próprio é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. O resumo então, o que é a vida? É Jesus em nós. O ser humano busca desesperadamente esse encontro. E qual o problema? Não encontra em lugar nenhum. A pessoa que está apaixonada, a pessoa que quer porque quer fazer alguma realização, no fundo, ela quer Deus no coração. Até coisas pecaminosas, como vingança. No fundo, ela quer uma realização que só Deus pode causar. Porém, ela, porque não sabe, e muitas vezes não quer saber, porque fala em Deus, fala em Jesus, ela vai buscar em outras fontes. E vai se sentir realizada? Nunca vai se sentir realizada. Agora, entrando numa questão mais objetiva aqui. E quando nos cansamos da vida, mesmo quando já cremos em Jesus como nosso Salvador? É claro, isso tem a ver com a nossa vida agora, né? Ah, pastor, o senhor mesmo diz aí que o senhor já cansou da vida. O senhor não era salvo, não era convertido, não tinha Jesus? Tinha. Mas não tem nada errado aí? Tem sim. Tem algo errado. E aí eu quero falar mais objetivamente para você. Você que já fez essa confissão, né? Puxa vida, eu tenho Jesus como meu Salvador. O recebi. E tenho certeza, inclusive, que vou para o céu, porque Ele diz que quem crê tem a vida eterna. Ele não mente. E eu creio. Se eu creio nele como meu Salvador, único Salvador, e Ele não mente, então é certo que eu vou para o céu. Não é uma invenção do Abisaí ou de alguém. É uma promessa de Deus, e Deus não mente. Mas quando então estamos nessa situação? Qual a razão? Aí Jesus nos apresenta a solução. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aqui certamente tem a ver com os dois aspectos: salvação, a ideia de ir a Jesus e Jesus dá a ele vida eterna. Mas tem algo mais direto aqui. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração,
e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aqui então temos basicamente algumas lições para a gente aprender com relação a isso. Jesus nos chama a todos para esse alívio. Estou cansado? Então tenho que recorrer a Jesus. E aí a gente pode aprender um pouco mais e levar para casa esses desafios. Para de fato, eu mesmo tendo Jesus ainda continuo cansado, eu preciso de fato aceitar Jesus como Senhor da minha vida. Ele já é o Salvador. A Bíblia não está falando que para eu ir para o céu eu preciso receber Jesus como Senhor e Salvador. Senhor, quando diz, é receber Jesus, a ideia de Senhor, como Kyrios, como o próprio Deus. Você precisa crer que Jesus é Deus, porque Jesus mesmo autenticou que era Deus. Quando Jesus fala, eu e o Pai somos um. É uma das evidências. O apóstolo Paulo diz que Jesus é o grande Deus e Salvador. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo também reafirma de que em Jesus está toda a plenitude da divindade. Agora, nem todos que o recebem como Salvador, o recebem como Senhor. E o que é Senhor? O que é Senhor? Além de Rei, além de Deus, é dono. O texto que nós lemos, o texto que nós acabamos de ler, Jesus está falando que, de fato, Ele vai nos aliviar, Ele nos aliviará, nos dará descanso. Mas Ele apresenta que para que esse descanso aconteça, é necessário, obviamente, eu aceitar o jugo dEle. Ele diz, obviamente, que esse jugo é suave, o fardo dele é leve, mas existe jugo, existe fardo. Ou melhor, se eu desfocar e achar que ter Jesus como meu Salvador e debandar para viver como que se Jesus não fosse o meu Senhor, eu vou cansar da vida. Eu vou ser uma pessoa sem realização. Então eu preciso aceitar de fato Jesus como Senhor da minha vida. Quer realização? Ninguém tem realização sem senhorio. Pronto. Falei. Isso é um mistério. Isso é o que Deus apresenta. Isso é contra o nosso senso humano. Se você quer ter realização, você tem que estar debaixo de um Senhor. Você deve ser servo do Senhor correto. Porque se você não for servo desse Senhor, você vai ser servo do dinheiro, do poder, do sexo. Vai ser senhor do seu pecado. Nós nascemos, obviamente, para nos sujeitarmos, certamente, a Deus. E vamos encontrar realização nisso. Aceitar de fato Jesus como o nosso Senhor. Também acatar os nobres ensinos e objetivos dele. Por isso que temos a Bíblia, por isso que Jesus nos diz assim, ide por todo o mundo, pregar o Evangelho. Por isso que Jesus fala, ide fazer discípulos de todas as nações. Se Ele é Senhor, então Ele estabelece a agenda. Quer ser uma pessoa feliz e satisfeita e realizada, apesar das dificuldades? Se submeta então a Jesus. Isso tem a ver comigo e tem a ver com você. E por fim, depositar nele, ou acalmar nele o nosso coração tão frágil, tão volúvel,
tão instável. Essa foi a promessa de Jesus nessa passagem. Quando então é que nós nos cansamos da vida? Nos cansamos da vida quando vivemos a vida por nossa própria conta, querendo alcançar os nossos próprios objetivos e ter de fato a vida nos servindo. A leitura que a gente precisa fazer e crescer agora, deixar de ser criança e ser adulto espiritualmente, é submeter ao senhorio de Jesus. Aí ele próprio diz que vai ser alívio, vai ser descanso, vai ser sossego. Você já pode ter se cansado de qualquer coisa importante para a sua vida. Certamente, como já falamos nessa série. Mas a gente precisa, obviamente, entender onde é que está a solução. Se compreendermos claramente de que Jesus é a solução, a gente não vai ter uma vida nem cansada, obviamente muito menos desesperada. A gente vai ter uma vida de realização para o Senhor. Uma vida nobre, porque os nossos objetivos serão nobres. Pessoa que vive frustrada, pessoa que vive pessoa que é depressiva. No fundo, ela fez uma leitura errada da vida. E a gente precisa ensinar para todas as pessoas de que nós não existimos para nós mesmos. De que nós não fomos criados para nós mesmos. A realização dos pais não está em ver os seus filhos formados, educados, bonitos, sendo útil para a sociedade. Isso é bom, mas não é realização completa. A realização para a nossa alma não é um casamento alegre, satisfeito. Isso é bom. Claro que é bom. Nos ajuda na jornada. Mas isso não vai preencher o seu interior. Não vai preencher a sua vida. Não é passar num concurso dos mais, mais almejados que você já pensou, já considerou. Ser dono do Brasil. Aquela realização, aquele negócio, puxa vida, eu quero, e geralmente a gente pensa assim, né? Eu quero vou passar no concurso, porque eu vou trabalhar pouco e ganhar muito. E aí entra nessa situação, os mais altos índices de insatisfação com a vida está no funcionalismo público. A pessoa logo percebe que isso não preenche a alma. Qualquer coisa que você busque, se isso não for como parte da agenda de Jesus, você vai ser frustrada. Eu serei frustrado se eu for pastor para preencher o meu coração. Eu devo ser pastor para cumprir com o objetivo de Jesus, para cumprir com o propósito dele, com a agenda dele, escutando o que ele quer que eu faça. E você também. Você quer ser o quê? Jogador de futebol? Você quer ser o quê? Você quer ser político? Você quer ser o quê? Eu quero só ter um emprego que ganhe o suficiente para manter a minha família. Até isso. Você vai ser uma pessoa insatisfeita. Se buscar os seus propósitos sem o senhorio de Jesus. Ok, se você não tem Jesus então, nunca fez essa decisão, faça agora.
eu recebo Jesus como meu único e suficiente Salvador. Ok. E Jesus diz que isso, se eu creio, eu vou para o céu. Mas eu ainda tenho a minha jornada enquanto estou na terra. Que é a realização? Receba Jesus então também como Senhor da sua vida. Porque não há realização para o cristão se não for debaixo do senhorio de Jesus. Talvez você esteja cansado com igreja, cansado com um monte de coisa. Ou com a vida. Reavalia agora, se você não tem vivido a sua própria vida. Se você não tem vivido a sua própria agenda. E esperado as coisas que são alvos apenas do seu coração. Vamos orar mais uma vez? Terminando essa série aqui, vamos colocar-nos diante de Deus e falar assim: Senhor, por favor, me faz entender melhor, me faz fazer a leitura correta, uma leitura adulta, uma leitura de não mais infantil, das coisas que o Senhor tem para a nossa vida. Nos abençoe, Pai, por favor. Ore agora, você, coloque-se diante de Deus, coloque o seu coração para o Senhor agora. Não permita absolutamente passar essa noite Senhor, eu peço por cada irmão, cada conhecido, cada pessoa que está aqui esta noite. Peço por mim, por minha família, por toda a igreja. Peço por aqueles que estão assistindo na internet também esse momento. Peço a tua graça que preenche o nosso vazio existencial. Que o Senhor venha sobre nós e nos abençoe. E faça resplandecer o teu rosto sobre nós, para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos e a tua salvação entre todas as nações. Pai, nos faça compreender que a nossa existência é para o Senhor, que a nossa realização está vinculada ao Senhor ser o nosso Rei, o nosso dono, ao Senhor conduzir a nossa vida. Eu peço graça do Senhor sobre todos que aqui estão. Pai, por favor, nos abençoe. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de sermos participantes da igreja do Senhor, da comunhão dos salvos, da comunidade dos que vão para o céu, daqueles que são desafiados pela tua palavra. Muito obrigado, muito obrigado. Peço tua boa mão sobre cada um de nós. Precisamos do Senhor. Precisamos da ação do Senhor Jesus na nossa vida. Continua, por favor, nos abençoando. Obrigado mais uma vez por esta noite, pelo privilégio que o Senhor nos dá de ouvirmos e sermos desafiados pela tua palavra. E no nome de Jesus, que é a nossa razão de viver, no nome daquele que é o Todo-Poderoso, no nome daquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, no nome daquele que morreu na cruz pelos nossos pecados para nos salvar, no nome daquele que pagou a nossa dívida, e é no nome dele, do nosso Senhor Jesus, é que oramos, rogando as tuas bênçãos sobre nós. Amém. Ok.